Meus caros irmãos e irmãs, a paz de Cristo e o amor de Maria. Uma das coisas que nós devemos, como cristãos católicos, ter muita vigilância para não incorrermos em erros e faltas, é algo chamado de avidez espiritual. E o que é avidez espiritual? É a procura de novidades espirituais, como que para alimentar a nossa fé. É a procura de novidades espirituais, sobretudo escatológicas, sobretudo abrangentes, de muita notoriedade, de muito apogeu emocional ou de muita dimensão demoníaca. Nunca Satanás fez tanto sucesso como hoje. Qualquer grupo ou movimento que esteja fazendo devoções contra Satanás, cercos contra Satanás, estão com os seus Facebook, os seus Instagrams lotados, contínuos, porque se descobriu que dá dinheiro, se descobriu que dá riquezas, fazer trabalhos com referência ao mal. Tem gente que está milionário com essa história de cercos contra Satanás. Então isso é uma avidez espiritual. É uma pessoa que vive à procura de novidades. Porque se tirar isso, a fé morre. Se tirar isso, a fé se desestabiliza. Se tirar isso, a fé não tem fundamento. Você pode até discordar de mim, mas repare nas pessoas que levam essa vida de novidades espirituais. Se tirar isso, elas estão mortas. Se tirar os cercos, elas estão mortas. Se tirarem as batalhas, elas estão mortas. Se tirarem essa pregação sobre Lúcifer, elas estão mortas. Por quê? Por falta de uma catequese de base, de uma catequese de infusão mental, não é? De uma catequese com parâmetros estabelecidos. Então, uma pessoa como eu e você que está me ouvindo, que recebeu uma educação cristã católica por toda a vida, não tem necessidade dessa avidez espiritual que atualmente graça ao mundo. Eu e você que recebemos um catolicismo basilar, nós entendemos que existem muitas outras coisas que devem chamar a nossa atenção. Quer ver? Repare, o estudo bíblico é amplo. O estudo das encíclicas papais é amplo, o estudo da eclesiologia é amplo, o estudo da história da igreja é amplo, é muito dimensional e redimensional, bidimensional, tridimensional. Por quê? Porque reúne elementos que constituem a base do agora. Então, o que é mais fácil? Me deter estudando os padres da patrística, estudando os fundamentos bíblicos da Sagrada Escritura à luz do magistério da Igreja, ou uma revelação de Nossa Senhora que está rolando em Minas Gerais, na Bahia, em Medjugorje. É mais fácil essas coisas, alimenta o espírito, a imaginação, é como se fosse Alice no País das Maravilhas, é como se fosse o conto da Cinderela, não é verdade? Viver um cristianismo fajuto, de emoções simplórias, de emocionalismo, de interrogações quanto à questão do inferno, de previsão do que seja a vida eterna. Então hoje a avidez espiritual é um dos piores problemas que impedem a lucidez moral de um cristão católico. Eu trabalho demais com isso em minhas pregações. Eu exorto e sei que sou vítima de perseguição por causa disso. Por quê? Porque quem está ganhando dinheiro com isso não quer saber que pessoas estão sendo esclarecidas. Quem está criando fortunas com esse tipo de assunto quer perseguir quem está esclarecendo o povo, porque quanto mais desinteligente for o católico, quanto mais desinformado for o cristão católico, melhor para esses grupos, para esses movimentos. Quanto menos formação aquele católico tiver, melhor para a sagacidade de quem está trabalhando a ideia de Satanás como um pão diário para a própria vida. Cristo fica à distância. A Santíssima Trindade aqui não conta. Aqui são duas figuras bem fortes, São Miguel e Satanás, estão no topo da espiritualidade da avidez.
Então hoje eu queria conversar com meus irmãos e irmãs, aqueles que são católicos de verdade. Quem não é pode sair do grupo, porque onde a luz chega, a treva tem que ir embora mesmo. Mas o católico verdadeiro não vai se deixar levar por tanto antagonismo, por tanta prerrogativa satânica, por tanta dimensão apocalíptica da vida, que acaba gerando neuróticos, que acaba gerando candidatos ao suicídio, que acaba gerando esquizofrênicos práticos, por causa justamente dessa ideia da avidez espiritual, a busca louca por qualquer anúncio que provoque a emoção, que provoque a sensibilidade, que desperte a euforia. Parece que precisam disso para continuar católicos. Eu tenho acompanhado muitos que estão abandonando esses movimentos, e uma coisa que está na internet, eles começam a colocar fotos da vida que estão levando depois desses movimentos fanáticos, da maior promiscuidade na internet. Homens e mulheres, rapazes e moças, que um dia desses estavam pregando com avidez, saíram, acabaram se decepcionando, viram que isso não tinha fundamento, viram que este não era o ensinamento da igreja, e agora o que é pior, estão na internet oferecendo seus corpos, dando endereço para contatos, para encontros, publicamente, cinicamente. E um dia desses estavam falando mal dos pregadores do evangelho, falando mal daqueles que defendem a sã doutrina. Já abandonaram o barco. Por quê? Porque é uma estrutura de ideia que não tem fundamento, né? Não dá. Então, caros irmãos, a avidez espiritual chega a ser um problema. Nos acautelemos, como dizia São João da Cruz, desses arroubos, dessas Olimpíadas místicas, desses fenômenos espirituais, desse abrasador fogo do Espírito para uns poucos cadastrados, associados, pagantes de benefícios em comunidades assim. Ontem eu falava que o Papa disse: a Eucaristia não é prêmio dos santos, é pão dos pecadores, refeição para os pecadores, para os famintos de justiça, de santidade e paz. Então lutemos contra a avidez espiritual. Vamos viver os rudimentos da fé. Vamos viver o que nós temos para viver, que já não é pouco, não é? Para cada livro que você lê, tem 100 mil que você precisa ler ainda. Para cada passagem bíblica lida, rezada, meditada, tem 100 mil que precisam ser lidas ainda. Então, se acautele, como diz São João da Cruz, de buscar esses grupos e comunidades que estão pregando o que a igreja não prega, irmãos. A cegueira do povo é tão grande que não escutam, que não querem saber a posição da igreja, mas que são capazes de dar somas milionárias de dinheiro para a manutenção de programas da internet, para a manutenção desses benditos programas que deixam Satanás bem na porta de sua casa, com todos os direitos pagos. Isso é avidez espiritual. Buscar novidades a todo tempo para incrementar a fé, né? Para formar aquela tese, aquela síntese de um cristianismo que vai acabar a qualquer hora, porque tem hora que a gente cansa dessas novenas loucas, desses tridos sem sentidos, não é? Desses quartéis generais de ambição religiosa. Onde fica a pregação do Cristo? Onde fica a pregação dos sacramentos? Onde fica a pregação da santidade? Onde fica a pregação do magistério da igreja e, portanto, do Papa? Onde fica a pregação sobre a família cristã católica que se santifica dia após dia? Onde estão os retiros para casais, mesmo que virtuais? Onde está o acompanhamento dos jovens para a decisão vocacional de suas vidas? Não. Hoje a ênfase são as batalhas, né, do mal. Eu tenho um programa na internet, o texto das batalhas vencidas. Mas se você procurar e ver, ali não há nada que a igreja não ensine. Ali não há, de forma nenhuma, o atual fanatismo, até porque é um programa gratuito. Nós não pedimos benfeitores, nós não pedimos pessoas que venham pagar carnês.
E o texto das batalhas vencidas é fruto de algo que aconteceu comigo em 1993, a cura de um melanoma. Mas essa avidez espiritual você não vai encontrar no nosso trabalho, porque é sempre a doutrina da igreja, é sempre o que a igreja diz, não o que o fundador de uma comunidade diz. Por isso eu vou morrer repetindo aqui: se nós nos afastarmos do que a igreja ensina, pecaremos. Se nós nos afastarmos do que a igreja ensina, desviaremos o caminho. Se nós não ouvirmos os nossos bispos, os nossos cardeais e o Papa, em primeiro lugar o Santo Padre, nós iremos criar um catolicismo dentro do catolicismo. Vamos meditar hoje sobre isso. Quero pedir desculpa pelos barulhos ao redor, porque além da má educação do povo, que é próprio, né? O mosteiro está no centro de uma favela. Deus abençoe a todos. Um abraço do irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Cristo Dominus.